Aos amados irmãos que estão em casa, um abraço em Cristo Jesus. A você que está acompanhando pela rede social, um forte abraço. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, culto de doutrina. É um culto onde a gente procura doutrinar, ensinar a igreja alguns princípios bíblicos. E hoje não será diferente. Nós iremos começar a nossa meditação lendo um texto sagrado que se encontra na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 10. É um texto bastante conhecido da igreja. Os irmãos que fazem parte das igrejas conhecem esse texto de uma maneira muito clara. Efésios capítulo 2, versículo 10, que fala a respeito do que nós somos. Está escrito: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, ela é por Deus preparada para praticar boas obras. E hoje nós iremos falar a respeito de boas obras. Apesar de ser um assunto que parece fácil, parece simples, mas existem algumas dúvidas na mente de alguns irmãos. E hoje é uma oportunidade da gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, o que significa boas obras? Alguns têm dúvidas, alguns até pensam, alguns até acham, alguns até pregam, alguns até defendem que a salvação depende das boas obras. Olha que coisa! E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto, à luz da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. O que significa boas obras? De uma maneira bem simples, para que a gente possa entender mais fácil, boas obras é o cumprimento da vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Bom, aí é fácil dar essa definição, né? Boas obras significa o cumprimento da vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Mas, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, que é um livro um pouco amplo, né? Aí a gente vai perceber que não é tão simples assim para a gente definir. Bom, segundo, as Escrituras Sagradas, ela fala a respeito das boas obras. Preste atenção. Segundo as Escrituras Sagradas, boas obras não é apenas aquelas obras que têm aprovação social. Aquelas obras que o povo aprovam. Não é só isso. Muitos pecadores também fazem estas mesmas obras e não são aprovados por Deus. Jesus até menciona de uma maneira muito clara lá em Mateus capítulo 7, versículo 11. Jesus faz essa menção usando a expressão: os pecadores também fazem. Olha que coisa interessante. Então, segundo as Escrituras, boas obras não é apenas aquelas obras que têm aprovação social. Jesus fala em Mateus 7, 11: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha aqui, algumas coisas que os pecadores fazem que são aprovadas pela sociedade, mas isso não é boas obras nas quais o Senhor se refere. Segundo as Escrituras Sagradas, boas obras preste atenção, segundo as Escrituras Sagradas, boas obras sim, aquelas obras que são provenientes da fé. Eu vou repetir. Segundo as Escrituras Sagradas, boas obras sim, aquelas que são provenientes da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque tem muita gente que tem obras alicerçadas na fé, mas não na fé em Jesus, na fé em outros seres, na fé em outras pessoas, na fé em outros objetos. A obra que tem valor para Deus é aquela que é baseada na fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E Deus foi muito claro quando Ele disse em Hebreus 11, 6: sem fé, impossível agradar a Deus. Se alguém deseja, se alguém anela, se alguém espera, se alguém tem vontade de agradar a Deus, tem que ser através da fé. E a fé em quem? Em Jesus. Por isso que Jesus diz em João 15, 5: sem mim nada podeis fazer.
Então a fé, ela é na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nossas obras, elas só são obras boas se tiverem a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre boas obras. Nunca devemos praticar boas obras pensando em recompensas ou para ser justo diante dos homens. Vou repetir. Nunca devemos pensar em praticar boas obras pensando em recompensas ou para ser justo diante dos homens. No Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus, versículo 1, Jesus fala a respeito desse assunto de uma maneira muito clara. Você já pode perceber que esse assunto, apesar de parecer ser simples, mas não é tão simples como se parece. Mateus capítulo 6, versículo 1, escuta o que disse o Senhor Jesus na sua palavra. Assim está escrito: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Não devemos fazer as coisas apenas diante dos homens, para que os homens vejam. Não tem nenhum sentido, não funciona. E como é que deve funcionar? Nós devemos praticar boas obras pelo desejo de obedecer a Deus. Como cristão, como seguidor de Cristo, a gente deve procurar praticar boas obras, boas ações, mas com o desejo de obedecer a Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo de número 6 de Romanos, versículo 17, ele nos fala a respeito desse assunto. A gente deve procurar, a gente deve fazer boas obras, mas não com outra finalidade. A finalidade principal é justamente essa, o desejo de obedecer a Deus. Veja com carinho, observe com carinho, Romanos 6, versículo 17, o que é que Paulo escreveu. Mas, graças a Deus, porque outrora, no passado, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. No passado, a gente vivia, a gente fazia, a gente achava que estava correto, e a gente até dizia às vezes: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, na minha vida ninguém manda, na minha vida quem manda sou eu. Quando a gente se rende ao Senhor Jesus e toma Ele como Senhor, como o Salvador de nossas vidas, a gente passa agora a obedecer a Deus, por gratidão, por amor, com satisfação. E aí, obviamente, essa obediência vai gerar o quê? Boas obras. Existem as boas obras de diversas maneiras, dentre elas, as boas obras de caráter pessoal. Ou seja, aquelas obras que estão relacionadas pessoalmente com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Eu, você, cada um individualmente, tem suas obras em caráter pessoal. E essas obras em caráter pessoal, vamos um dia comparecer diante de Deus, como Paulo revela em 2 Coríntios 5,10. Cada um de nós que somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, um dia vamos comparecer diante de Deus para que nossas boas obras sejam julgadas por Deus. O apóstolo Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Comparecer nesse julgamento de Cristo não é para ser condenado ou para ser salvo, não. Aqui é para receber recompensa ou não, pelas suas obras realizadas na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, através de nossas vidas. Essa é a obra de caráter pessoal. Mas tem também as obras de caráter social, que é a igreja que faz junto. A igreja tem um papel fundamental de juntos fazerem obras, e aí não é só eu que faço, é a igreja. Essa é a obra social. Cada igreja local tem suas obras, e essas obras estão sendo também registradas por Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículo 13 em diante, ele fala a respeito da igreja, dos salvos, dos remidos, não em uma pessoa se dirigindo, mas ao corpo de Cristo. Olha o que é que Jesus diz que nós que somos da igreja somos.
Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz o Senhor nosso Deus. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Olha, o Senhor revela que a igreja é o sal da terra. Então a igreja tem essa missão de no mundo fazer a diferença. Não tem outro sal na terra que não seja a igreja do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal, que é vocês, que somos nós, vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja do Senhor Jesus tem uma missão magnífica, tem uma missão grandiosa, tem uma missão fantástica, de fazer a diferença no mundo. Não é na igreja local na qual nós frequentamos ou em outras igrejas, é no mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E o Senhor Jesus continua nesse texto, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 em diante, ele começa falando a respeito da igreja, do seu papel. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que coisa séria o Senhor fala. No versículo seguinte, Jesus diz algo bem interessante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vocês não têm como ficar escondidos. Vocês são a luz do mundo. Vocês foram chamados para brilhar. Vocês foram resgatados para brilhar. Vocês foram chamados para fazer a diferença. Vocês são preparados por Deus para fazer a diferença. Não é que eu vou ter uma força agora minha. Não sou eu, não é você. É aquele que está em Jesus. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso que Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E aí Jesus continua falando a respeito da igreja. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Nós somos chamados para fazer a diferença na nossa casa. Primeiro em casa. Depois nós somos chamados para fazer a diferença na sociedade, no mundo. É para o mundo olhar para a gente e ver e perceber a diferença, porque ela é grande. Nós não estamos só. Não é que eu e você somos melhores do que ninguém. Nem pense nisso, nós somos iguais ou até pior do que muita gente. A diferença é que Jesus está em nós e Ele nos preparou para as boas obras. Não somos nós que vamos fazer com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso intelecto. Não, é Jesus quem faz em nós. Ele chega a declarar uma determinada ocasião: a planta que meu pai não plantou, não vai ser arrancada, meu filho. É Deus que faz em nós. O que nós temos que dizer e fazer é o seguinte: Senhor, eis-me aqui. E aí deixa com o Senhor que as portas vão se abrindo, vão surgindo as oportunidades, vão surgindo as horas, e vai ter os momentos, e você vai ser o quê? Uma luz, você vai brilhar, você vai fazer isso. Jesus fala em Mateus capítulo 5, continuando para o louvor e para a glória do Senhor, e para a nossa advertência. Preste atenção, versículo 15, o que é que disse o Senhor Jesus? Não se acenda uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha o versículo seguinte: responsabilidade da igreja como sociedade. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Irmãos, você que está em casa, você que está em qualquer lugar assistindo pela rede social, nós que estamos aqui em pequeno grupo, nós somos chamados para brilhar diante dos homens. É para os homens olhar para a gente e perceber a diferença. Se não perceber a diferença, o que é que nós estamos fazendo? Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Impossível um salvo na pessoa de Jesus não ter boas obras. Não tem como. Porque quando ele nasce de novo, ele já nasce preparado para boas obras. É Deus, essa obra quem faz é Deus, não é eu, não é você, meu querido. É Deus. Por isso que Tiago diz: a fé sem obras é morta. De fato, a fé se não tiver obras é morta. Porque a fé, para se comprovar, ela tem obras. Porque isso quem faz é Deus. Não somos nós. Esse assunto é delicado porque alguns pensam que tem que fazer boas obras para serem salvos. Não, nem pense nisso.
Nós entendemos perfeitamente que a igreja como comunidade, a igreja como corpo de Cristo, ela tem sua responsabilidade social. A igreja como corpo de Cristo tem sua responsabilidade social de fazer a diferença no bairro onde ela está, no lugar onde ela está, na cidade em que ela está, no país em que ela está. Ela tem que fazer a diferença. O mundo tem que ver as nossas boas obras daquela igreja. Não é a minha obra particular, não é a sua obra particular, é a obra da igreja, da comunidade, do corpo de Cristo. Daí surge a grande necessidade, daí surge a grande importância da gente se congregar, porque a igreja não é eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Vez por outra eu encontro alguém dizendo, eu sou igreja. Está enganado quem assim pensa. Nós somos igreja. A igreja não é a igreja é um corpo, no qual o cabeça é Jesus, e nós somos membros, partes desse corpo. Então eu, você, nós fazemos parte da igreja, e como igreja precisamos congregar para fazer a diferença. Igreja não fica em casa sozinha. Igreja não tem como ser uma igreja sozinha, não tem como, impossível. Por isso que o Senhor nos estimula, Hebreus 10, 25. Por isso que o Senhor nos chama a responsabilidade como igreja, como participantes da igreja. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor Jesus está sentindo, está vendo que o dia está se aproximando. Eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que você que faz parte da igreja do Senhor Jesus está vendo com seus olhos carnais, não é nem olhos da fé, é seus olhos carnais, que o dia está se aproximando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. As coisas estão correndo justamente para esse dia glorioso, para esse dia magnífico, para esse dia do nosso encontro com o Senhor Jesus, quando a gente vai dizer, tchau a este mundo, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixando de congregar. Aproveito e falo para você que ensina, que prega, que agora você pode ser desengrejado. Isso não pode. A igreja é um corpo, ela não pode, não tem como. Nós temos que fazer parte de uma comunidade, seja aqui, seja ali, seja acolá, não importa o lugar, mas nós precisamos nos reunir como igreja, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Está aqui a revelação. E agora eu quero abrir um parêntese e dar uma palavra, porque pode alguém estar entendendo diferente. Esse assunto ele é muito delicado, porque às vezes tem pessoas que entendem que a gente está dizendo que a salvação agora é pelas obras. Eu tenho que dar uma palavra para que isso fique bem claro e que não haja dúvida. Atenção, não existe boas obras para a salvação. Eu vou repetir. Atenção, não existe boas obras para a salvação. Escuta com atenção. Veja, vai ser colocado na tela Efésios 2, 8 e 9. Escute com atenção, veja com atenção, observe na sua Bíblia em casa, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação, ela é mediante a fé na pessoa de Jesus. Porque você pode ter fé em fulano, em Beltrano, naquilo outro. Essa fé não vale nada. A fé que vale é na pessoa de Jesus. Essa é a fé que vale, mediante a fé na pessoa de Jesus. E, para ser salvo, a pessoa realiza uma obra. Se é que você pode chamar isso de obra. Porque obra, no nosso entendimento, é fazer alguma coisa. Mas o que eu vou te mostrar, você não vai fazer nada. Mas se eu vou usar a palavra obra, por que usar essa palavra também para Jesus? Em um outro contexto. Lá em João capítulo 6, versículo 27, 28 e 29, Jesus fala o seguinte, mostrando para aquelas pessoas que estão ali naquela ocasião, que elas deveriam trabalhar sim, mas dando prioridade a quê? Olha o que disse Jesus, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está mostrando para as pessoas a prioridade. Não é que você vai deixar de trabalhar aqui no mundo. Não, você tem que trabalhar, porque do suor do seu rosto é que você tem que viver. Temos que trabalhar, mas essa não é a nossa prioridade.
A prioridade é a gente trabalhar para a vida eterna. E aí, no sentido de trabalhar, dá a noção de se fazer alguma coisa. As pessoas que ouviram Jesus dizer essa palavra, fizeram a pergunta a ele, no versículo 28. Que pergunta fizeram a Jesus? Dirigiram-se, pois, a Jesus e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Bom, se nós temos que trabalhar para a vida eterna, então quais são as obras que a gente tem que fazer? Estou falando a respeito da salvação. Preste atenção, essa é a única obra que você faz para a salvação. Qual é a obra? Perguntaram a Jesus quais são as obras que a gente deve fazer. Quais são as obras? Observe na Bíblia, observe na tela, que a pergunta foi feita para Jesus no plural. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde a eles, responde a mim, responde a você, responde a todos que estão interessados em fazer a obra para a salvação. A obra para a vida eterna. Qual é? Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra é esta. A obra de Deus é esta. Não são duas, não são três, é uma. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. Quem foi que Deus enviou? Jesus. Essa é a única obra para a salvação. Preste atenção. Esta é a única obra para a salvação. Quando a pessoa põe sua fé na pessoa de Jesus, aí ele nasce de novo e ele é preparado para as boas obras. O texto que nós lemos no início do culto. Efésios 2:10. Vou pedir para colocar na tela de novo. Quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, quando a gente põe nele a nossa fé, aí a gente nasce de novo. E nasce como? Preparados por Deus. Olha o que aqui diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus? Você que está em casa, você que está na rede social, nos ouvindo nesse momento, você faz parte da igreja do Senhor Jesus? Positivo? Então você, meu querido, foi preparado para as boas obras. E aí você vai fazer o seguinte: você para um pouquinho, olha o teu passado, não o teu passado antigo, mas o teu passado agora como cristão. Tuas boas obras te acompanham? Quem é de Jesus, quem nasceu de novo, é feitura de Deus para as boas obras. E você vai perceber agora nas cartas doutrinárias que nós temos várias recomendações para praticar boas obras. Paulo foi um homem que Deus usou de uma maneira magnífica, Pedro, João e todos os apóstolos. E eles nos estimulam, eles nos ensinam, eles nos mostram que a gente deve praticar boas obras. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. Essa é a diferença. Olha o que é que Paulo diz a Tito. Tito era um pastor e Paulo escreve para Tito. A carta que Paulo escreve a Tito tem apenas 3 capítulos. E nesses capítulos Paulo fala o seguinte, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Seja padrão. Olha que responsabilidade minha. Olha que responsabilidade sua. Olha que responsabilidade da igreja. Ser padrão para o mundo ver. Não é ser padrão para os irmãos verem não, porque todos devem ser padrão. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Igreja, meu querido, você faz parte da igreja, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. É sua agora a missão de ser padrão de boas obras. Paulo passou, Paulo não está aqui mais não para ser padrão. Pedro passou, não está aqui mais para ser padrão. João passou, não está aqui mais para ser padrão. Eu estou aqui, você está aqui, você está aí. Somos nós que temos que ser padrão para as boas obras. Não é padrão para o pecado, não é padrão para a iniquidade, não é padrão para o que não presta, não. É padrão para as boas obras. Essa recomendação é para a igreja, não é para quem não tem Jesus. Isso é para a igreja. Por isso que só pode ter boas obras quem é de Jesus. E para poder a gente ser padrão, meu Deus, eu posso ser padrão? Não. Você pode ser padrão? Não. A gente pode ser padrão? Não. Se olhar para nós. Mas com Jesus,
o que é que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso ser padrão em Jesus. Você também pode ser padrão em Jesus. Amados, para quem faz parte da igreja, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar sobre boas obras. Seja padrão. Aonde é que eu vou ser padrão? Na minha casa, na sua casa. Seus familiares, seus parentes vão olhar para você e vão ver a diferença. Meu Deus, quem era Joãozinho? Meu Deus, que mudança radical. Como é que a pessoa era água e de repente se tornou vinho? Meu Deus, como é que pode um troço desse? Quem era essa Mariazinha? Meu Deus do céu, quem é ela agora? Senhor, como é que isso é possível? A família se reúne longe dele, longe dela e fica questionando. Tu tá vendo fulano? Tu tá vendo ela? Tu tá vendo ele? Que mudança? Quem era esse camarada? Quem era essa mulher? Meu Deus, quem era esse jovem? Quem era essa jovem? Como é que isso pode? Sim, pode! Jesus! Não é eu, não é Joãozinho, não é Mariazinha, não é o jovem, não é a jovem, é Jesus. A glória, a honra, o louvor sempre foi e sempre será de Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, meu querido. Silvano, tu és hoje o que tu és, é Jesus em tua vida, meu irmão. É Jesus em nossa vida. Ser padrão na nossa casa. E agora eu saio para a sociedade. Meus vizinhos me conhecem, sabem a minha vida. Meus amigos me conhecem, sabem a minha vida. E aí daí eu começo a andar como cristão. E os amigos vão questionando, e os colegas vão questionando, e os vizinhos vão questionando, e vão observando, e vão vendo a diferença. Padrão. Padrão de boas obras. Jesus disse que é para você brilhar, meu querido, no mundo. É na sua casa, meu querido. É na sua rua, é no seu bairro, é na sua cidade. Não é só na igreja não. É onde você estiver. Na escola, na faculdade, no trabalho. Onde você estiver, você é padrão de boas obras. As oportunidades para a gente praticar todo tipo de pecado vai acontecer, vai surgir, vai ter oportunidade e você vai dizer, não, eu já fiz isso, eu já conheço, eu sei o resultado, eu agora tenho uma história diferente, eu agora tenho Jesus na minha vida, eu agora tenho um objetivo, eu agora sou padrão de Jesus. Olha, assim como ele andou, a gente deve andar. Isso é impossível, a pessoas que não tem Jesus fazer isso, impossível. Por isso que Jesus disse, a salvação é impossível para os homens, porque o homem não pode fazer isso. Mas com Jesus a gente pode ter uma vida diferente, para o seu louvor e para a sua glória. Afinal de contas, o Senhor diz, quem está em Cristo é nova criatura. Não é que vai ser, não é que será, não é que talvez seja, é nova criatura. E é uma criatura criada para as boas obras por Deus, preparada por Deus. Paulo continua escrevendo a Tito, no versículo 14 desse mesmo capítulo. Capítulo 2, versículo 14. Igreja, salvos, vocês foram chamados para ser povo zeloso. Zeloso de quê? Observa, meus queridos. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como é bom a gente bater no peito, eu sou de Jesus. Como é bom a gente bater no peito e dizer, eu sou salvo na pessoa de Jesus. Mas também somos uma propriedade exclusiva de Deus e somos zelosos de boas obras. Eu tenho que ter zelo, você tem que ter zelo. Eu não posso fazer qualquer coisa, você não pode fazer qualquer coisa. A gente agora tem responsabilidade, a gente agora tem compromisso, a gente agora tem a quem prestar conta. E ele se chama Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é o governador, não é o prefeito, não é o senador, não é a autoridade nenhuma. Nossa satisfação é Jesus. Por isso que a gente deve ser zeloso, porque um dia nós vamos comparecer diante dele, cada um, e nossas obras vão ser abertas diante dele. E quando ele começar a passar o filme e fitar no meu olho, no teu olho, a gente vai ver a aprovação ou a reprovação. Não estou falando de perda de salvação, estou falando da salvação, estou falando das obras. Paulo continua no capítulo 3, no versículo de número 8. Paulo fala para Tito, solicita a igreja como pastor, Tito. Ensina a igreja, Tito. Fiel é esta palavra.
e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Tito solicita a igreja. Tito passou, Tito dormiu no Senhor, agora é pastor Cláudio, agora é pastor Valdicleiso, agora é pastor João, agora é pastor Pedro, seja qual for o pastor, solicita a igreja, ensina a igreja, estimula a igreja, para que ela seja praticante de boas obras. Responsabilidade da igreja. Paulo diz no capítulo 3, no versículo 14. Olha o que é que Paulo diz, 3,14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. As boas obras, elas estão ligadas às pessoas, em especial aquelas necessitadas. As pessoas necessitadas. E esse tempo, essa época, quantas pessoas estão necessitadas? Dentro da nossa comunidade, fora da nossa comunidade. A gente não tem que preocupar só com a nossa comunidade, a gente tem que se preocupar com o mundo todo. Mas eu não consigo, eu não tenho. Sim, eu sei, mas cada um pode fazer alguma coisa. Como igreja, como salvo. Olha o que é que o Senhor nos diz. Agora quanto aos nossos, agora quanto aos irmãos, agora quanto aos que fazem parte da igreja, agora quanto aos salvos, aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa por quem não precisa. A prioridade é os necessitados. A prioridade é os necessitados. Você tem ideia do que alguém chegar em casa e não ter para suprir suas necessidades? Graças a Deus que eu, você e tantos outros não têm essa preocupação. Mas existem muitas pessoas que estão nessa hora ainda sem comer, sem ter onde morar. Você está achando que isso é brincadeira? Passa ali na rua Alferijosa, em Caruaru, lá no bairro do Rosário, cedo da noite, e você vê aquela quantidade de pessoas adultas ali, esperando a porta abrir para poder ter onde dormir. E talvez comer uma sopa, não sei, alguma coisa que alguém vai lhe dar, porque ele não tem certeza. Enquanto que eu e você chegamos em casa, sabemos que está tudo preparado. Se não está, mas a gente vai preparar. Igreja, desperta em nome do Senhor Jesus. Olha o que é que Paulo diz a Tito, capítulo 3, versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam. Existe a necessidade de aprender, porque nem todos sabem disso. Aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Meu coração de vez em quando dói, eu sinto aquela dor, porque eu me lembro do sopão, eu digo, meu Deus, e o povo? Meu Deus, e o povo? Está na hora da gente orar e pedir ao Senhor sabedoria para a gente. Meu Deus, uma sopa não é nada, não é para mim, não é para você. Mas para muitos é uma grande diferença. Paulo, para que você não tenha dúvida, você pode querer misturar as coisas e achar que a salvação agora vai depender de obras. Paulo diz a Tito, olha Tito, não pense isso não, viu? Tito 3,5. Não pense que a salvação é pelas obras, viu, Tito? Você que está me ouvindo, você que está me vendo, não pense que a salvação é pelas obras, viu? Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por obras praticadas por nós, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. Foi Jesus, a glória, a honra, o louvor é do Senhor Jesus. E fim de papo. A salvação dependeu de Deus. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus, eu estava perdido, você estava perdido, e a gente iria continuar perdido. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Paulo também tem um pastor que ele tem um carinho muito especial também por ele, chama-se Timóteo. E Paulo fala para Timóteo no capítulo 5, versículo 9 e 10, falando acerca das viúvas. Paulo chama Timóteo como pastor, Paulo chama a igreja como parte do corpo de Cristo, para que preste atenção a esses detalhes. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido,
não recomendada pelo testemunho de boas, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo não escreva viúva com menos de 60 anos. Viu? Paulo, uma mulher com menos de 60 anos, ela pode trabalhar. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que Paulo está dizendo. Agora, Paulo, acima de 60 anos, até a sociedade moderna diz que acima de 60 anos já é a terceira idade. Você não sabe o que é 60 anos, porque você não chegou lá ainda. Mas você que chegou, você já sabe já. A impossibilidade que quem tem 60 anos acima tem na sua vida. Daí a razão do Senhor dizer a Paulo, para que Paulo escreva para a igreja: olha, como é que deve ser tratada, como é que deve ser cuidada. E a viúva deve ter tido um histórico que comprove. Paulo continua, versículo de número 10, já está ali, já foi falado já. Agora Paulo continua: aos ricos, 1 Timóteo 6,18. Na igreja tem os pobres, tem os ricos, tem os grandes, tem os pequenos, todos fazem parte da igreja. Não tem esse problema. Mas o Senhor cobra para aqueles que têm mais possibilidade, para aqueles que têm mais condição financeira. Olha o que é que o Senhor diz: que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Não é que você vai pegar a sua riqueza e dar aqui ao povo, não. Mas que você possa fazer com amor, com gratidão, com satisfação, com prazer. Porque afinal de contas a sua riqueza vem de Deus. Foi Deus quem te deu. E eu conheço tantas histórias que eu digo aqui que nossa vida é feita uma roda gigante. Tem hora que a gente está lá em cima, tem mais do que todo mundo. Tem hora que a gente pode estar lá embaixo, não tem nada. Eu conheço, você conhece, todo mundo conhece pessoas que tinham muito e de repente não tem nada. Eu conheço, você conhece pessoas que não tinham nada e de repente passa a ter muito. Amanhã é uma grande interrogação. O futuro é uma grande interrogação. Vamos ter grandes surpresas. Para você que tem, Jesus diz para você: seja rico de boas obras, seja generoso em dar, esteja pronto para repartir. E agora, eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou mostrar agora, porque o que eu vou mostrar agora não tira dúvida. Existem os que são de Deus e existem os que não são de Deus. Isso aí é claro. Isso aí é claro. O profeta até diz: veremos, dá para a gente ver os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Isso é claro. Quem vive no pecado, quem não é de Deus, ele pode vir para a igreja, ele pode passar um tempo na igreja, ele pode fazer qualquer coisa na igreja, ele se mistura com os irmãos da igreja, mas ele não tem como esconder sua vida, porque não tem como. Um dia vai pipocar, um dia vai explodir, um dia vai aparecer. Não tem como. Paulo 5 de Timóteo, versículo 24. Olha o que é que Paulo diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam, mas não tem como não aparecer. A praticidade, um dia ela vai pipocar, um dia vai aparecer e vai ser revelado o verdadeiro ser. Paulo está mostrando que não tem como o homem esconder seus pecados. Alguns até passam um bom tempo, mas um dia vai aparecer. Eu vou repetir: os pecados de alguns homens são notórios. Tem homens que eles se declaram que são do mundo mesmo, que faz tudo e acabou-se e não tem problema, porque eles querem fazer, são notórios. Mas tem uns que são ocultos. Pode estar nas comunidades, pode estar nas igrejas visíveis, pode estar em qualquer lugar, dizendo que é cristão, dizendo que é isso, que é aquilo. Pode, mas um dia vai se manifestar. Isso com respeito aos pecados. Com respeito às boas obras, é do mesmo jeito. Versículo 25. É do mesmo jeito, não tem como não aparecer boas obras. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não pode ocultar-se. Impossível, irmã Graça, alguém ser um salvo e não ter boas obras. Impossível, irmão Napoleão, alguém ser salvo e suas obras se ocultam. Impossível, irmão Ivanildo, alguém ter boas obras, alguém ser salvo e não esconder suas boas obras.
Impossível, irmão Orlando, alguém ser salvo e não ter boas obras. Está aqui, impossível, ele não pode ocultar-se, ele não pode esconder-se. Elas têm que aparecer, porque o salvo é feitura de Deus, criado para as boas obras. Bom, continuando, o Senhor mostra, através do apóstolo Pedro, que a gente deve manter exemplo. Exemplo, o Senhor nos manda a gente ser exemplo. Mas Ele não apenas manda, ei, imagine se o Senhor chegasse agora para nós que estamos aqui, que nem sabemos dirigir. O Senhor, ei, pega aquela carreta agora. Senhor, não sei nem para onde vai, pega a carreta. O Senhor não vai mandar uma coisa para a gente que a gente não é capacitado. O Senhor só vai mandar a gente fazer aquilo que Ele sabe que a gente pode fazer. Por isso que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí, como somos criados para boas obras, Deus pode dizer, seja exemplo. 1 Pedro 2, versículo 12. Seja exemplo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meu Deus, quem era aquele padeiro chamado Orlando? Meu Deus, quem era aquele mototaxista chamado Ivanildo? Meu Deus, quem era aquele pedreiro chamado Silvano? Meu Deus, quem era essa mulher que está em casa? Meu Deus, quem era esse homem que está em casa? Meu Deus, quem era esse jovem que está em casa? Que mudança radical foi Jesus que entrou na vida dele. E quando Jesus entra na vida de um homem, nunca mais sua vida será a mesma. Quando Jesus entra na vida de um homem, nunca mais sua vida será a mesma. Eu não estou aqui dizendo que ele não peca, eu não estou dizendo que ele não erra, eu não estou aqui dizendo que ele é perfeito, não. Eu estou dizendo que ele é preparado por Deus para as boas obras e como tal, ele serve de exemplo no meio dos gentios. Que a gente sabe que o mundo jaz no inimigo, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. Mas é para onde a gente chegar, a gente fazer a diferença. Seja no trabalho, chega às propostas indecentes e imorais, onde quer que seja. Não posso. Lembre-se de José, quando a mulher de Potifar investiu em cima dele, e ele disse, cometeria eu tal pecado contra meu Deus? Chega alguém e faz uma proposta indecente para você, você diz, não posso, eu agora tenho responsabilidade, eu agora tenho compromisso, eu agora tenho um Deus na minha vida, eu agora tenho um Senhor que manda na minha vida, que dirige a minha vida, eu agora tenho as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática, não posso, embora às vezes quer fazer, mas não pode. Seja exemplo, como diz Pedro, mantendo exemplar, e o texto está dizendo, mantendo, não é hoje não, apenas, é hoje, é amanhã, depois da manhã, é depois da manhã, e é assim, constantemente, mantendo, procurando viver para o louvor e para a glória de Deus. Não é porque é melhor do que ninguém, longe disso, nem pense nisso. Testemunho de uma mulher que ficou registrado nas Escrituras, Atos capítulo 9, 36. Testemunho de uma mulher no início da igreja que Deus fez questão de registrar nas Escrituras. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Docas. Esta mulher era notável pela beleza que ela tinha, pela riqueza que ela tinha, pela simpatia que ela tinha. Tem pessoas aqui na igreja que são simpáticas, tem pessoas que são agradáveis, tem pessoas que são notórias na igreja por muitos adjetivos. Essa mulher chamada Docas, ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ela fazia diferença, ela chamava a diferença, ela chamava a atenção de todos da igreja e da sua comunidade e de quem conhecia, como uma mulher que fazia boas obras, esmola que fazia. A igreja é a única instituição criada por Deus, que é preparada por Deus para as boas obras. Não tem ninguém na sociedade preparado para as boas obras como a igreja.
Os homens fazem porque sentem o desejo de fazer. Os homens fazem porque a sua consciência o impulsiona a fazer. Mas a igreja faz porque Deus o preparou. A igreja é preparada por Deus para realizar boas obras. A igreja não é preparada por Deus para viver no pecado. Não. A igreja foi chamada para fazer a diferença nessa sociedade perdida. Olha para o mundo e é normal, é natural o que o mundo faz. Mas a igreja não. Mas a igreja não. E é por isso que eu me lembro de uma história, que o inimigo sai andando e passeando e dizendo: isso aqui é meu na rua, isso aqui é meu, 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 aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu desfaço. E de repente ele chega dentro de uma igreja evangélica e ele diz: epa, aqui eu não posso mandar, aqui não é meu, aqui tem dono, aqui tem um Senhor, e ele se chama Jesus Cristo. Porque os que estão na igreja são submissos a Jesus, são submissos ao Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as nações, de todos os povos. Pessoas que se dedicaram, pessoas que se entregaram e que tomaram a decisão de obedecer a Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Por favor, põe na tela. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ei, meu querido, você não tem que obedecer a mim ou a fulano. É Jesus. É Jesus que a gente tem que obedecer. Foi Ele que nos preparou para as boas obras. Não é porque eu estou aqui dizendo que você deve ter boas obras que você vai fazer, não. Você vai fazer porque você está ouvindo a palavra de Jesus e aí você vai obedecer ou não. Estamos terminando. E como estímulo, eu quero ler mais uma vez Hebreus 10, 24 e depois o 25. Hebreus 10, 24 e depois o 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. É por isso que a igreja precisa se reunir para receber palavra tipo como esta, para receber um convite de um irmão, de uma irmã, para ajudar alguém. Olha, eu estou com um vizinho ali enfermo, tu pode ir comigo lá, orar por ele. Olha, ele está desempregado, ele perdeu o emprego, dá para a gente fazer uma cesta básica. Olha, eu não tenho muito, tu também não tem muito, mas um pouco meu com um pouco teu, a gente pede a outro fulano, a gente pede a outro irmão, a gente junta uma comunidade, a gente junta um grupo de irmãos, a gente faz uma cesta e leva na casa dele, e chega lá e fala de Jesus, e prega Jesus, e ora por ele, e ora pela família dele. É esse o papel da igreja, estimular um ao outro no amor e nas boas obras. Olha o que está escrito. Você que está desengrejado e acha que é normal, que é natural ficar em casa, você que não quer mais saber de igreja, você que não quer nada com igreja, olha o que é que o Senhor nos diz: consideremos-nos também uns aos outros. Como é que eu posso considerar um ao outro? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E em seguida ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Se Deus está falando com você, não deixe de congregar. Se você não se dá bem aqui em Vida Nova, vá para aquela igreja ali, vá para aquela outra ali, vá para aquela perto da sua casa, vá para outra em qualquer lugar, mas não deixe de congregar. A igreja do Senhor Jesus não pode deixar de congregar. Essa semana eu contei uma história, e eu vou repetir ela aqui de maneira resumida. Numa cidadezinha pacata, pequena, havia uma igreja pequena. E o pastor conhecia todos os irmãos daquela igreja, porque cada um sentava naquela cadeira. E de repente uma cadeira estava vazia. E o pastor percebeu que a cadeira estava vazia. Mas ele disse: pode ter sido algum problema. Na semana seguinte a cadeira estava vazia de novo. E aí ele pergunta a um e a outro: cadê fulano e tal? Não sei. Terceira semana, a mesma coisa, a cadeira vazia. Ele vai na casa dele. Quando chega lá, encontra ele em casa bem à vontade. Ele pergunta: meu irmão, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Por que você deixou de ir para a igreja? Pastor, eu estou lá faz 20 anos. É as mesmas orações, é os mesmos hinos, é a irmã Graça cantando, é a irmã Nazaré cantando, é o pastor Cláudio pregando, é as mesmas coisas. Pastor, eu já sei tudo de cor, pastor.
Na ocasião, ele tinha uma lareira acesa, estava fazendo bastante frio. O pastor não diz nada, se levanta, pega uma brasa, tira do braseiro e coloca num lugar separado e deixa lá por alguns instantes. Poucos minutos depois, aquela brasa se apaga, só fica a brasa apagada e um bocado de cinza. O irmão olhou para o pastor e disse: pastor, eu entendi a mensagem, pastor. Eu vou voltar para a igreja. A pessoa fora da igreja é como um braseiro fora, é como uma brasa fora do braseiro. Precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Quantas vezes eu disse aqui: ai de mim se não fosse a igreja. Ai de nós se não fosse a igreja. Como é que a gente iria nos alimentar? Espiritualmente falando, eu estou falando. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Em breve, em nome de Jesus, queremos ver essa igreja de novo repleta de irmãos, louvando, exaltando, glorificando a Deus, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus perdoa, mostrando ao mundo que você foi transformado, que você foi liberto, que você foi salvo para o louvor e para a glória do Senhor. Para concluir, Gálatas capítulo 6, versículo 9, versículo 10, põe na tela para a gente terminar, porque a hora está ali, não para. E não nos cansemos de fazer o bem. Como igreja do Senhor Jesus, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Existe a possibilidade da gente desfalecer, irmão. Existe sim. Por isso que o Senhor mandou a gente vigiar. Por isso que o Senhor disse: sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Versículo 10, para concluir. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, especialmente, principalmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. A igreja foi preparada. A igreja, os salvos foram feitos. Os salvos são feituras de Deus, criados para as boas obras. Começamos com Efésios 2:10 e vamos terminar com Efésios 2:10. Somos feituras de Deus. Só que eu vou trocar agora o verbo com você. Pois somos feitura, você vai dizer: pois sou feitura. Na sua casa, onde você estiver, você vai dizer: pois sou feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse nela. Eu, você, somos feituras de Deus. Para quê? Criados para quê? Para as boas obras, para que andássemos nelas. Igreja, desperta. Igreja, acorda. Igreja, levanta. Igreja, você foi criado por Deus, você foi preparado por Deus para fazer, para realizar boas obras. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar. Thank you.